Então vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre alta hospitalar. Gente, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante é nós termos assim o conceito, né? A alta hospitalar, ela é predominantemente um ato médico, tá? Então, eu acho que a gente pode começar essa nossa discussão tentando explorar um pouquinho isso, né? Então, o paciente que se interna, o paciente que busca o atendimento hospitalar, ele tem direito a ter um médico assistente, né, que vai ser responsável pelo seu atendimento, pelo seu tratamento, né? E a alta hospitalar, quando ele está apto a deixar o estabelecimento de saúde, ela vai ser feita por um médico responsável, um médico que está acompanhando, e vai, na verdade, uma declaração de que a pessoa está apta, né? De que aquele paciente se restabeleceu e pode então retornar às suas atividades normais, às suas atividades diárias, né? Então, só para a gente ter a ideia clara, né? A alta é um ato eminentemente médico, ok? Não pode ser dada a alta por nenhum outro profissional de saúde. É lógico que a alta, ela é um ato extremamente compartilhado entre todos os profissionais, porque você vai ter que analisar o prontuário da enfermagem, enfim, vai ter que ver se toda a medicação foi dada até o horário da alta, se está tudo... todo mundo vai dando o seu apto, digamos assim, todos os profissionais envolvidos vão dando o seu apto para aquela alta, mas quem vai efetivamente dar alta e quem deve dar alta é o médico, tá bom? Então é um ato eminentemente médico. Aonde que a gente tem, assim, quais são os pontos que a gente pode ter de dificuldade quando a gente vai tratar da alta hospitalar, né? E é importante vocês irem também mandando as suas dúvidas, tá bom? Ao longo da explanação, porque aí eu vou anotando aqui e a gente vai discutindo até o término da live. O primeiro ponto assim, que eu queria comentar com vocês é com relação à alta pedido, né? A alta pedido, ela traz bastante dúvida nos hospitais, ela traz bastante discussão entre os próprios profissionais do direito, né, que atuam nessa área, e eu tenho certeza que vocês que trabalham diretamente a isso já devem ter até sido demandados dentro do hospital para opinar o que fazer com relação a algum pedido de alta. Vamos lá, a regra geral, assim, a alta a pedido é um direito do paciente, né? Todo paciente que ingressa no sistema hospitalar de maneira autônoma, né, por livre e espontânea vontade, e é importante falar por livre e espontânea vontade porque a gente vai ver depois alguns casos em que há uma discussão com relação a isso. Pois bem, todo paciente que entra no hospital por livre e espontânea vontade e ele tem que ficar sob um regime de internação, porque é a forma que o médico compreende ser a mais indicada para o caso dele, né? Ele tem direito, no momento que ele acha que não deve mais continuar naquele ambiente, ele tem o direito de solicitar essa alta, né? E isso é feito a partir de uma documentação própria do hospital, um termo de responsabilidade, né, em que o médico vai explicar, inclusive, quais são os procedimentos que esse paciente deve adotar nessa alta a pedido, né, se ele deve ir para um outro sistema, porque às vezes ele também não está confortável naquele ambiente, e ele quer ir para um outro hospital, ele quer ir para um outro local, né, ele tem direito a isso. Isso entra na autonomia de vontade. A questão é saber até que ponto ele está tomando essa decisão de maneira consciente, né? Ele está apto a pedir essa alta, né? Se ele estiver correndo um risco iminente de morte, enfim, se ele estiver passando por uma situação em que essa alta não seja indicada, assim, hoje em dia a gente já tem assim,
chegado a um consenso de que mesmo nessas condições, o hospital não pode segurá-lo lá, né? Então, Carol, é justamente o que eu falei, por isso que os casos de internação compulsória, vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Se você aguentar firme aí, a gente já fala sobre eles já, tá? Tem regra para isso também, aí a gente já vai comentar. Então, na situação clássica, paciente maior, responsável, né? Totalmente apto, né? Capacidade cognitiva plena, compreendendo o seu estado de saúde, isso é importante, porque o médico tem que conseguir explicar para ele qual é o estado de saúde dele naquele momento, né? Ele tem total autonomia para solicitar essa alta e ir embora do hospital. Ninguém pode segurá-lo lá dentro, tá? Vamos complicar um pouquinho agora, né? E a alta a pedido de crianças e adolescentes? Então os pais vão lá e querem assinar o termo de responsabilidade para levar essa criança embora. Não é tão simples, tá? Primeira coisa, uma avaliação quanto ao estado de saúde da criança. O médico tem que fazer essa avaliação. Como eu falei para vocês, é óbvio, os pais têm direito de transferir, por exemplo, para outro estabelecimento a criança, né? E nesses casos em que há vontade dos pais, por exemplo, em transferir para um outro estabelecimento, isso pode e deve ser negociado com o profissional de saúde. O médico deve, inclusive, auxiliar nessa negociação para que essa criança vá para um outro hospital, para uma outra unidade, né? Para que ela tenha aí um outro tipo de atendimento, ou às vezes mais completo, mais específico, ou às vezes é a vontade dos pais, e essa vontade tem que ser respeitada. A questão é quando os pais simplesmente querem levar a criança embora, né? Se for um estado de saúde grave, em que coloca em risco a vida dessa criança, o hospital não deve autorizar essa alta, tá? Não é uma situação simples, não é uma situação tranquila para se conduzir, né? Mas se for o caso, e aí entra, né, o trabalho dos senhores colegas advogados, né, que estiverem de plantão naquele momento no hospital, se for o caso, deve até buscar a vara da infância, né, para tentar obter alguma medida judicial que garanta a permanência daquela criança no hospital, né? Evidentemente que isso leva até a uma eventual responsabilização dos pais, né? Mas nesse momento a vida da criança tem que ser levada em consideração como bem maior a ser tutelada, tá? Então, nesses casos de alta pedido, assim, para a gente poder resumir bem, paciente maior, capaz, totalmente ciente do que está acontecendo, né? Totalmente orientado quanto ao seu estado de saúde, ele deve ser autorizado a sair, né? Aliás, tem um caso interessante. Eu postei aqui há uns meses atrás. Eu fui participar de um congresso de cardiologia aqui de São Paulo, da Sociedade de Cardiologia, e a gente discutiu alguns casos concretos. E um caso concreto que apareceu foi justamente de um advogado que deu entrada no hospital. Ele estava infartando e ele queria sair do hospital para fazer uma audiência. Ele dizia para os médicos que ele tinha uma audiência inadiável naquele dia, e ele queria sair do hospital, mesmo sabendo que ele poderia morrer, enfim, em algumas horas ali, né? A situação dele era grave, enfim, e ele, como todo bom advogado, né, ficou tentando negociar com os médicos a sua alta a pedido, né? E isso acabou, assim, no frigir dos ovos, assim, nos debates, o pessoal acabou entendendo que alguns passos deveriam ser tomados antes dessa alta, né? O primeiro deles era tentar dissuadi-lo dessa ideia, né? Tentar convencê-lo da sua gravidade, da gravidade do estado de saúde, para que ele tentasse adiar essa audiência depois, enfim, tomar alguma medida
junto ao juiz, enfim, para tentar adiar essa audiência, né? Num segundo momento, tentar envolver a família, porque normalmente a família consegue fazer com que mexa um pouco mais, né, com o sentimento daquele paciente e ele se submeta a ficar, né, dentro do hospital e faça os tratamentos, né. Na pior das hipóteses, não tem como segurá-lo, quer dizer, tem que passar toda a indicação, olha, você está infartando, você pode tomar essa medicação, essa medicação de repente pode até segurar um pouco a tua situação, mas você corre um sério risco, né? Então, se você conseguir chegar vivo ao final da audiência, volte para o hospital, mas não tem como prendê-lo e amarrá-lo no hospital e segurá-lo lá para fazer qualquer tipo de intervenção. Desculpa, gente, o tempo tá seco demais aqui hoje. Há umas semanas atrás o problema era a gripe, né? Agora é o tempo seco. Pois bem, então, eu acho que assim, resumindo, a gente tem a alta pedida do paciente capaz, que compreende a situação dele de saúde e ainda assim ele quer ir embora. E a questão de crianças e adolescentes, em que os pais pedem essa alta deles, né, para que eles possam sair do hospital. E aí, isso tem que ser muito bem ponderado com relação ao estado de saúde, porque a responsabilidade é do médico, não tem jeito, né? Então, o termo de responsabilidade que vai ser assinado pelos pais, enfim, isso tem que ser muito bem esclarecido. A terceira situação que a gente pode tratar, quer dizer, a primeira foi a questão conceitual, a segunda, alta pedido, e a terceira que a gente acaba vendo bastante é a fuga, né? A evasão do hospital. O paciente que evade, vai embora, foge, não quer ficar no hospital, não quer assinar documento nenhum e sai correndo pela porta da frente, né? O que fazer nesse sentido? De novo, vamos tratar a situação separando aí entre maior de idade, enfim, né, pessoa plenamente capaz e pessoas que... Voltou, né, gente? Deu uma pausada aqui por conta da conexão. Acho que já voltou. Então, a gente tem a questão da fuga, né? Então, assim, paciente que foge do hospital. Esse paciente que foge do hospital... legal, obrigado, gente. Voltou, então, a conexão. O paciente que foge do hospital, a gente tem que tratar também de maneira separada. Primeiro que, assim, uma criança ou um adolescente que está sob a guarda do hospital é uma responsabilidade diferente. Novamente, o maior de idade, consciente, que está na sua plena capacidade cognitiva, ele foge do hospital, o hospital não vai sair correndo atrás dele, né? O ideal é que o hospital faça todo tipo de anotação, principalmente no prontuário, né? Alguém tinha me perguntado aqui sobre a questão da anotação do prontuário, se o paciente também assina no prontuário. Se ele assinar toda a documentação de alta pedido, não há necessidade. Se você quiser transformar isso num documento mais simples, você pode fazer as anotações no prontuário e pedir para o paciente assinar, não tem problema nenhum. É que hoje com o prontuário eletrônico também fica um pouco mais difícil isso ser realizado. Então, por isso que acaba adotando a questão do documento em apartado. Mas não há nada que impeça que o paciente... O prontuário, ele é destinado a informações técnicas, informações médicas, né? Mas ele pertence ao paciente. Então, não há nada que impeça a assinatura do paciente no prontuário, para qualquer informação. O médico pedir para o paciente rubricar ao lado da informação, que ele teve ciência, que ele está consciente, que ele teve toda a orientação, não tem problema nenhum e acaba facilitando um pouco a solução da questão. É isso aí, Janaína. O documento de alta pedido, ele fica anexo ao prontuário, né? Então, com relação à responsabilidade do hospital sobre pacientes que saem de alta sem acompanhante, depende da condição de saúde dele, né? Se ele tem uma condição de saúde
que possibilita a saída do hospital sem acompanhante, tudo bem, eu acho que pode autorizar. Agora, quando a situação de saúde dele exige um acompanhante, novamente, assim, tem que tentar fazer de tudo para que venha algum acompanhante. Agora, se ele não tem quem o acompanhe, se ele não tem, e ainda assim ele quer sair sem o acompanhante, não dá para você restringir e mantê-lo lá preso ao hospital, enfim, não tem, você vai amarrar, você vai algemar, você não tem condições. O convencimento nessa hora tem que ser extremamente importante, né? E o convencimento aí envolve toda a equipe multiprofissional, né? Esse convencimento ele vai desde o médico, pode ir até o advogado, passando pelo assistente social, né? Tem que ter todo um processo de convencimento, mas se não convencer, não tem o que fazer. Ele é capaz, né? E, portanto, responsável pelos seus atos. Com relação, então, só para concluir, a fuga do hospital. A fuga do hospital, isso também, Carol, psicólogo, exatamente. A fuga do hospital de paciente criança, né, menor, incapaz, é responsabilidade total do hospital. Aí a gente entra até na questão da culpa em vigilando, né? Aí o hospital é sim obrigado a vigiar, porque aquela criança está sob a sua responsabilidade, está internada sob os seus cuidados. Quando é um paciente maior e capaz, enfim, fica muito complicado você, como eu falei, você vai sair na rua correndo atrás do paciente, o hospital nem tem condições de fazer isso, né? Você deve sim, você deve colocar, aqui está, se o paciente fugir, é necessário o hospital notificar o paciente e seus familiares sobre os riscos. Pode ser feito, o ideal é que entre sim em contato, se tiver, tem que olhar a ficha do paciente. Se tiver familiar, avisar da fuga, né? Se for o caso, fazer um boletim de ocorrência em nome do hospital, enfim, em nome do médico responsável, né? Por conta dessa fuga. A gente não sabe o que pode acontecer com esse paciente fora do ambiente hospitalar, né? Então, essas são medidas que podem ser feitas, né? O boletim de ocorrência acaba sendo até uma forma de preservar a instituição, tá? Então, sendo o paciente maior, sim, ele também está sob a responsabilidade do hospital, mas ele não está preso ao hospital, né, como o paciente menor, criança, enfim, que o responsável legal confiou ao hospital a guarda dele, né? O paciente maior, ele é capaz e ele é responsável pelos seus atos, né? Então, é evidente que o hospital não pode facilitar essa fuga, né? Mas se ele decide levantar e ir embora e sair correndo, quer dizer, é uma evasão, né? Você não tem nem como meu amigo Denis está falando que fugiu uma vez, o hospital veio atrás de mim, ligou para todo mundo e tive que voltar correndo. Ô Denis, pelo amor de Deus, cara, não foge do hospital não, liga pra gente que a gente tenta te ajudar lá. Mas assim, eles não têm que sair correndo atrás de você e nem ligar para todo mundo, né? Não, sem dúvida, maior de idade faz BO também. Criança tem que, aí a postura é outra, você tem que tentar adotar medidas até para tentar localizar essa criança e trazer de volta, aí sim acionar até a polícia, enfim, porque aí você tem essa responsabilidade de guarda daquela criança, né? Um responsável colocou a criança sob sua guarda, então você tem que zelar por ela, né? Vamos lá, o que mais que a gente pode comentar? Então, a Carol tinha falado da internação compulsória. Primeira coisa, assim, se vocês quiserem anotando, né, algumas qualquer paciente faz BO para se resguardar, tá na hora do hospital começar a fazer algum tipo de boletim de ocorrência também. A gente tem uma resolução do Conselho Federal então, é a questão do BO de preservação de direitos, né? Tem delegacia que realmente não faz, porque o boletim de ocorrência, em tese, ele tem que ensejar uma investigação criminal.
Nesse caso de fuga, você orientou a fazer um relatório médico com assinatura de mais duas testemunhas, deve ser. É uma possibilidade. Nesse caso de fuga, depende da situação, né? Pode até, sei lá, eventualmente pode até ensejar uma investigação criminal. Talvez aí seja o trabalho de tentar novamente convencer o delegado a fazer esse BO. Mas se não conseguir lavrar o BO, faça isso, lavra um termo e pega a assinatura de dois pacientes, tá? Minha dúvida é com relação a pacientes que têm condições de alta, porém foram abandonados em ambiente hospitalar por familiares, ficando desamparados em caso de alta. Como proceder nessa situação? Isso acontece muito. E assim, isso é triste, mas vamos tentar analisar a coisa de maneira um pouco mais fria, né? Hospital não é albergue, né, gente? O hospital é local para a pessoa fazer um tratamento, se restabelecer e sair, né? Essa é a ideia básica do hospital. Então, primeira coisa, assim, tentar novamente a questão do convencimento, tentar localizar os familiares, né? Não, Janaína, o problema é que às vezes a pessoa não é incapaz, né? Ela é capaz, ela só não tem as condições físicas de sair do hospital, ela precisa que alguém vá lhe auxiliar, né? E não tem para onde ir, às vezes tem gente que vai para o hospital e não tem para onde ir depois, né? Não tem mesmo onde ser. E aí, assim, tem que entrar em contato com assistência social, né? Assistência social é que tem que entrar em contato com a família, tem que tentar buscar parentes que possam pegar essa pessoa que foi abandonada, né? Você tem que colocar, buscar, como é que eu posso dizer? Tentar buscar abrigos e locais do município que possam levar aquela pessoa, porque aquela pessoa, na verdade, ela não tem mais problema de saúde, ela está sem lar, né? E aí não é um problema do hospital, né? O hospital tem que tentar, de alguma maneira buscar isso. Puxa vida, perdi uma pergunta aqui. Quando há fuga de paciente maior, notificar familiar não configura quebra do sigilo médico do paciente? Não, porque você não vai dar absolutamente nada de informação sobre o tratamento, né? Informações sobre presença da pessoa no hospital, assim, a gente já tem até tem julgados do STJ que dizem que não configura a quebra do sigilo, informações administrativas. Então você vai entrar em contato com a família e dizer, olha, fulano estava internado aqui e fugiu, ok? Só isso, né? Não vai dizer por que está, enfim. Hospital pobre, porque hospital top vira abrigo, eu sei. Final de ano, hospitais de alto nível bombam, né? Coitado dos velhinhos, vão passar o Natal sempre nos hospitais, né? Então, o problema é que às vezes nós estamos falando em hospitais menores, santas casas de interior, quer dizer, como é que você faz para... Você não tem nem leito, né? Você não tem espaço, né? A família coloca lá e esquece, mas não é em hospital top não. A família leva os velhinhos para tratamento em hospitais menores, santas casas, enfim, e esquece lá mesmo, não quer ir buscar não, porque dá trabalho para cuidar em casa, né? Mas novamente, assim, não é um problema que o hospital tem que absorver. Ele tem que tentar achar uma solução. Essa solução passa pela família, passa pela assistência social, passa pela busca de abrigos, né? E no final das contas, assim, até acionar o Ministério Público, se for o caso, né? Eu estava falando para vocês, a gente tem a resolução do Conselho Federal, a 2056 de 2013, que é a que trata de fiscalização, e ela também estabelece alguns critérios para autorização de funcionamento dos serviços médicos, tá? Então, por exemplo, Carol, você tinha perguntado sobre as internações psiquiátricas, né? Essas são as mais complicadas. O que a resolução do CFM diz no artigo 40 é o seguinte: todo paciente admitido voluntariamente tem o direito de solicitar sua alta ao médico assistente a qualquer momento. Então, se ele foi internado no hospital psiquiátrico, mas ele se internou voluntariamente, ele tem o direito de solicitar sua alta ao médico. Agora, se mesmo que ele tenha sido internado voluntariamente, mas
o parágrafo 2º do artigo 40, se houver contraindicação clínica para a alta e presentes os requisitos que autorizam a internação involuntária, o médico assistente deve converter a internação voluntária em involuntária, nos termos da lei 10.216, que é a lei que trata da internação psiquiátrica, tá? Então, e do mesmo modo, uma internação involuntária poderá ser convertida em voluntária, dependendo da avaliação clínica do médico assistente. Então, o paciente psiquiátrico, ele também tem direito a alta a pedido, se ele se internou voluntariamente e se ele está em condições de ter alta. Se ele se internou voluntariamente, mas digamos que dentro do hospital o estado de saúde dele se agravou, né, ele não tem condições de sair, ele está em surto psicótico, enfim, não tem condições, vai ter que ser feita a conversão. E essa conversão involuntária, ela depende de alguns requisitos, inclusive se ela se tornar, né, porque aí a gente tem a internação a pedido do próprio paciente, né, a gente tem a internação a pedido de terceiros, a pedido dos familiares, né, que ela deixa de ser voluntária, ela é involuntária, e tem a compulsória, que é aquela que depende da autorização judicial, que ninguém está pedindo, não tem familiar pedindo, o paciente não quer, mas ele precisa ficar. Por exemplo, se ele não tem um familiar que possa responder por ele nesse momento. Então ele está sozinho lá, e ele quer ir embora, mas ele não tem condições de ir embora. Você não consegue localizar um paciente para transformar ela em involuntária, né? Então aí você tem que transformar, na verdade, na compulsória e solicitar a autorização judicial para isso. Eu, essa semana, fui consultado sobre um caso interessante. Uma paciente gestante que eu não vou lembrar exatamente as semanas, mas já era bem avançada a gravidez. E ela entrou num surto psicótico. E a família queria levar embora do hospital, né? Ela não tinha condições de decidir e a família queria levar embora, né? E os médicos diziam que não era o caso. Ela podia colocar em risco a sua integridade, a integridade do bebê e a integridade de terceiros, né? Então, a orientação foi para o hospital tentar converter essa internação dela numa internação compulsória, com autorização judicial, até que ela ficasse estabilizada e pudesse sair, ou que pudesse ser feito um parto, ainda que prematuro, mas num período de segurança, né, para a gestante e para o bebê. Então, é uma situação que surgiu essa semana para eu poder opinar. E esse tipo de situação vai surgir para vocês também, tenham certeza disso. Pois bem, então deem uma olhada. Alguém tinha perguntado sobre BO aqui, passou aqui. Nesse caso da família largar o idoso, o hospital faz algum BO? Pode até tentar fazer um BO, se o delegado aceitar, porque aí você pode até, dependendo do caso, assim, você pode virar, isso pode virar um crime, né? Maus tratos, abandono, enfim. Se a pessoa não tiver sua capacidade plena, né, a família vai ser investigada, né? Mas deem uma olhada, essa resolução do Conselho Federal é a 2056 de 2013. Ela trata de algumas questões interessantes e fala também, em alguns momentos, de alta, tá? Eu citei para vocês o artigo 40, que é o que trata dos hospitais em que há, ou os locais em que há internação psiquiátrica, né? Mas ela é uma resolução muito completa, né, que trata de todos os aspectos quanto aos critérios para autorização de funcionamento dos locais onde há prestação de serviço médico, né? Então, vale a pena dar uma analisada. É a 2056. E assim, uma das coisas que para a gente colocar com relação a alta pedido, enfim, é que dependendo da situação, você pode até chegar a um crime de cárcere privado, né? O crime de cárcere privado está no artigo 148 do Código Penal e ele tipifica como crime privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, né? E aí ele ainda coloca uma causa de aumento de pena, cadê? Quando
o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, né? Se você a internação que não cumpre os requisitos, por exemplo, a compulsória que não cumpre os requisitos da lei, ela pode virar um crime de cárcere privado, né? O paciente que quer ir embora do hospital, ele está pleno, ele está capaz, o hospital não deixa ele sair, isso pode virar um crime de cárcere privado. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, tá? O Conselho aqui de São Paulo, a gente tem várias consultas a respeito desse tema, vale a pena dar uma olhadinha depois no próprio site do CREMESP, né? São consultas, algumas até mais antigas, mas que retratam bem assim a situação, né? Tem uma aqui, por exemplo, que trata da alta pedido, né? Quer ver? É a consulta, se vocês quiserem também anotar o número, 41848 de 96. 41848 de 96. Como o médico deverá interpretar o desejo de alta a pedido do paciente quando não concordar com os argumentos do doente e entender que este deverá permanecer internado para tratamento? Exemplo: paciente que não quer se submeter à cirurgia cardíaca, considerada pelo médico como fundamental para preservar a sua vida. E a resposta, aliás, do conselheiro Marcos Segre, que já falecido, mas era um grande norte que a gente tinha no conselho com relação à bioética. Era um médico assim altamente especializado e basicamente assim referência no campo da bioética, o Dr. Marcos Segre. Ele responde o seguinte: uma vez que o paciente tenha sido plenamente esclarecido sobre sua situação, condutas terapêuticas e perspectivas quanto à sua vida e saúde, tudo isso devidamente comprovado como cautela para o médico, é ele, paciente, quem vai decidir se aceita ou não a conduta terapêutica, ok? Então, vejam que caminha mais ou menos dentro do que a gente vem preconizando e vem orientando com relação à alta pedido, né? Então, pessoal, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu não sei se eu consegui esgotar todo o assunto, mas a ideia era pelo menos dar para vocês algumas orientações com relação a isso, tá? Foram muitos... cadê? Eu já vou responder sua pergunta aqui. Foram muitos assuntos que eu falei para vocês. Esse eu acho que é um assunto bem prático do dia a dia, né? Acontece bastante, como já foi comentado por alguns aqui, principalmente em questão de fuga de hospital, né? Paciente que foge, tal, são situações que vocês podem ser demandados a opinar e até tomar alguma atitude com relação a isso, né? Então a ideia foi trazer um pouquinho de orientação. Vamos ver essa pergunta aqui. Quando o médico de alta, de acordo com a melhora do momento, e após a alta o paciente piora, é internado novamente, descobre doença rara, mas o paciente vem alta após 5 dias. Então, se ele deu a alta, aí vamos tentar analisar, assim, é difícil a gente falar sem conhecer todos os detalhes do caso, mas então, se ele deu a alta porque ela melhorou e depois da alta ela começou a piorar, né, e aí você descobre uma doença rara que leva o paciente a óbito, é difícil você colocar a responsabilidade do médico, porque nós estamos tratando de uma doença rara, né? É diferente de um paciente que interna com uma apendicite, o médico não consegue detectar a apendicite, dá uma medicação, passa a dor, aquilo estoura e ele volta para o hospital e morre, né? Aí está muito mais próximo de um erro de diagnóstico, porque é uma doença mais comum, uma doença mais simples, e o médico falhou na análise daquele diagnóstico. Agora, quando a gente está falando de uma doença rara, fica muito difícil você responsabilizar, né? Um paciente que entra num pronto-socorro, por exemplo, com uma determinada queixa ou algumas queixas, né? O médico tem os protocolos normais de análise daquele caso. A não ser que fosse algo assim muito fora de qualquer padrão, né? Que justificasse a manutenção daquele paciente por mais dias para você tentar descobrir essa doença rara. É um paciente, por exemplo, que está sendo a primeira vez que ele tem os sintomas dessa doença, ele nunca teve nenhuma hipótese, então é difícil, principalmente do médico de pronto-socorro, ter essa plena capacidade, né, para poder descobrir e fazer um diagnóstico de uma doença rara, entendeu?
Então, é muito difícil você responsabilizar o médico por conta disso, né? Como eu falei, se você é uma doença em que o diagnóstico é relativamente simples e ele não soube fazer o diagnóstico, como no caso de um apêndice, por exemplo, você consegue entender eventualmente por uma má prática, né? Num caso desse, quer dizer, a alta, como eu falei para vocês logo no início, né, a alta é um ato médico. É um ato médico que depende de uma série de fatores que envolve toda a equipe multiprofissional, né? Quer dizer, todo mundo está observando aquele paciente. Ele passa no consultório, é prescrita a medicação, ele vai para a ala de medicação, fica com o pessoal da enfermagem, está todo mundo observando se ele está reagindo bem, se ele não está reagindo bem, se ele está tendo algum efeito colateral do remédio que está sendo dado a ele, enfim. Até que termina essa medicação e o pessoal chama o médico para reavaliar. Ele faz a reavaliação, o paciente melhorou. Então aí você dá alta, não tem por que prender o paciente no hospital, né? Aliás, a alta, muitas vezes é importante até, só para a gente fechar o assunto, a negociação da alta, ela é importante, né? Porque às vezes o médico mantém o paciente lá por receio, né? Por receio que o paciente depois tenha alguma eventual complicação e ele seja responsabilizado por isso, mas a permanência desse paciente no hospital pode trazer outras complicações. O paciente está exposto a uma série de outras doenças que estão ali em volta dele e que às vezes ele não precisa passar por isso, né? Ele está lá com uma laringite, uma faringite, uma otite, enfim, você vai segurando ele lá até ele ficar bom, não precisa, né? O mais importante é que ele dê a orientação correta, né? Se o paciente demonstra que tem condições de tomar um antibiótico em casa, de fazer uma inalação em casa, para que você vai manter ele preso lá, né? Sujeito a pegar outras doenças, às vezes até uma infecção, enfim. Então, a alta, ela também tem que ser conversada, né? A gente volta, na verdade, assim, ao início da história, que eu tenho sempre colocado nos posts, nos vídeos, que é a relação médico-paciente, né? Não tem diálogo, não tem conversa, isso tem que ser aos poucos recuperado, né? Isso tem que ser, e eu já falei para vocês, eu acho que isso vai ter que partir do profissional médico. O médico tem que sentar com o paciente e começar a passar para ele a responsabilidade do tratamento também, né? Tem que compartilhar. Eu acho que a palavra-chave da nova relação médico-paciente é o compartilhamento, né? Compartilhar obrigações e compartilhar responsabilidades, né? E compartilhar conhecimento, e compartilhar da autonomia, né? Tem que se compartilhar. Então, o médico viu que o paciente está reagindo bem, viu que ele está em condições de ir para casa, mas ele não manda porque ele tem medo. Conversa com o paciente, né? Então, ele tem que explicar, olha, você está melhorando? Tal, o tratamento agora é antibiótico, de 8 a 8 horas, tal, fazer inalação à noite, né? Você acha que tem condições de fazer isso sozinho, né? Sem ficar aqui? Porque é melhor para você fazer em casa, né? É melhor do que você ficar aqui no hospital, tal. Então, negociar, conversar, negociar no aspecto positivo, né? Conversar com o paciente. Falei bastante hoje, né? Para variar, mas hoje a gente passou só 10 minutos do horário previsto. Gente, como sempre, assim, essa live fica à disposição, mais 1 hora. Falei para vocês, eu recebi muitas sugestões de assunto para as próximas lives. Faremos, né? Já estou listando os assuntos que eu recebi. E assim, fiquem atentos às postagens. Como eu falei para vocês na última live, assim, estou terminando de formatar aquele nosso curso que eu expliquei para vocês, né? Que não gosto nem de chamar de curso, é um programa, né? Logo vocês vão ter mais informações, está chegando perto já, estou super ansioso. Mas é isso, assim, vamos continuar conversando. Semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para bater um papo legal com vocês. E eu vou tentar, eu acho que dessa vez deu certo, assim, depois eu vou colocar na página do YouTube também, eu vou disponibilizando essas lives lá, tá bom? Gente, e hoje teve um evento legal no conselho, hein? Teve gente que foi, eu vi que teve aluno que estava lá, e assim,
participem, gente. Plenária temática hoje sobre ética em reprodução assistida foi sensacional. Plenárias são gratuitas, acesso livre, não precisa ser médico, não precisa ser profissional da saúde, pode ser advogado, pode ser curioso, tá? Então, assim, participem. Foi muito legal mesmo, assim, ver pessoas técnicas da área passando conhecimento pra gente, assim, que não tem preço, tá bom? Essas lives ficam salvas por um dia aqui, 24 horas, e se eu conseguir, eu acho que dessa vez vai dar certo, eu vou colocar no YouTube. É isso aí, Patrícia, Congresso do CFM, final de agosto, hein, galera? 30 e 31 de agosto. Eu espero que eu consiga ir, porque nós estamos numa loucura aqui por conta de processo eleitoral, enfim. Eu espero que eu consiga ir e que a gente possa se encontrar lá. As inscrições do congresso já estão abertas. Dá uma olhada no meu stories aqui depois, porque eu já coloquei o link para inscrição. Esgota rápido, tá, gente? Então se inscreve, quem realmente puder ir, se inscreve logo, porque elas esgotam rápido. É isso. Muito boa noite para vocês. Bom descanso e nos vemos em breve, tá bom? Nas próximas lives, nos posts, nos stories e nos eventos por aí, tá bom? Um grande abraço a todos e vocês sabem que eu fico à disposição de vocês, tá bom? Podem mandar depois direct, quem ficou com dúvida, a gente vai conversando. Valeu, galera! Tchau!